E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, como eu costumo falar, sexta-feira nunca decepciona, sempre um dia muito movimentado, com muitas notícias, e tem algumas que eu acho que são bem interessantes, inclusive eu acho que vocês vão ficar um pouco empolgados, se é que dá pra usar essa palavra. Quero abrir o vídeo de hoje comentando aí sobre Bolsonaro e a imprensa brasileira. Todo dia uma novela diferente, só que nesse primeiro tema eu já quero começar a falar sobre o Lula, porque uma coisa que a gente já vinha comentando há um certo tempo, que é o temor do PT sobre um segundo turno, isso se confirma, e uma informação nova e bem interessante, né? Por que o Lula teria tanto medo de um segundo turno? Enfim, muita coisa pra gente comentar nesse primeiro tema. A Globo entrevistou hoje pela manhã, na verdade soltou hoje pela manhã uma matéria que na verdade é uma entrevista com o Janones. É um grande absurdo, quero mostrar pra vocês. Enfim, depois continuamos a falar sobre eleições, Lula versus Bolsonaro. Vamos entrar mais uma vez no tema pesquisa eleitoral. Temos mais algumas informações novas, recentes, no que dizem respeito à pesquisa do Datafolha. Teve um pequeno bate-boca ontem na CNN, que também é interessante. Alguns dados, alguns números. Vocês sabem quem é o responsável técnico, né? O estatístico por trás de todos esses números maravilhosos. Enfim, muita coisa pra gente comentar. Depois a gente ainda continua falando de eleição, mas aí tem um contexto geral com diversas coisas. Ainda falamos mais do Lula. Quero falar um negócio que aconteceu que envolve o INCRA e uma impossibilidade de conceder o título de terras porque o MST não deixou. O Haddad participou de uma sabatina lá na FAAP, e o Marcelo Godoy do Estadão fez uma pergunta sobre um possível envolvimento do PT com um certo grupo, começa com P, termina com C, e a resposta do Haddad eu acho que não caiu muito bem, pelo menos dentro da esquerda. Acho que ele vai levar um puxão de orelhas aí pelos petistas. Enfim, eu quero falar do seu Sérgio Moro, do MBL, declarou basicamente apoio ao Lula, criticou muito o fato do Moro falar que ele está do mesmo lado de Bolsonaro no que diz respeito ao inimigo comum. Enfim, muita coisa pra gente comentar. Depois quero falar do golpe, que continua, mais narrativas, aquela também história dos grupos de WhatsApp, dos empresários, quero atualizar vocês. E aí, se der tempo, não sei, igual o vídeo de ontem, economia brasileira, economia mundial e notícias diversas sobre o globo. E já vamos começar com um tema que gerou muitos comentários ao longo do dia de ontem, que foi o seguinte: Bolsonaro vem reduzindo impostos há um bom tempo. Comentamos até no vídeo de hoje que a esquerda estava reclamando: Bolsonaro abaixou o preço do Whey Protein, mas não tá nem aí para a cesta básica, quando na verdade Bolsonaro há muito tempo já zerou diversos tributos de importação dos itens da cesta básica, desde carne, coisas ligadas à padaria, enfim, muita coisa. Fora todas aquelas questões, desde o início da pandemia, também zerando tributos ou reduzindo bastante, coisas ligadas principalmente a equipamentos de saúde, remédios, etc. E aí Bolsonaro, além de já ter avisado tudo isso, né, falou até em live, ele fez um tweet sobre o tema. O governo federal zerou o imposto de importação de suplementos alimentares, como whey protein, creatina, BCAA, multivitamínicos e diversos itens de nutrição esportiva, além de reduzir de 11,2% para 4% os impostos para diversos outros itens, como proteínas lácteas e albumina. E aí ele fala o seguinte: por que não anuncia redução de imposto sobre alimentos? Porque já anunciamos há meses. Os impostos sobre itens da cesta básica têm sido reduzidos e zerados continuamente desde 2020 para combater os efeitos do fique em casa, que a economia a gente vê depois, e do conflito lá na Europa. Carne bovina, frango, farinha de trigo, café, margarina, óleo de soja, macarrão, bolacha, biscoito, produtos de padaria, pastelaria, açúcar e muitos outros já foram incluídos em reduções passadas, assim como medicamentos, combustíveis, energia e o gás de cozinha. Só que o que tem de interessante nisso tudo é aquela máxima: se Bolsonaro defender a água, eles vão reclamar da água. Eis que surge o Diário do Litoral. Com imposto zerado por Bolsonaro, o whey protein pode trazer riscos à saúde. É difícil. O Paulo Eduardo Martins diz: os caras perderam completamente a noção. Agora começou o uso do mas implícito. E aí vejam só.
A coisa ficou tão feia e a repercussão foi tão grande que assim as pessoas, e assim já tá totalmente escancarado o que tá acontecendo, que as pessoas reclamaram tanto do Diário Eleitoral que eles fizeram uma errata. Olha só, errata em matéria sobre riscos do whey protein, cuja alíquota foi zerada por Bolsonaro. Vou ler só o que tá grifado aqui pela Tsuki. Não há associação, né? Porque eles falaram que eles achavam que tinha cafeína na composição. E eles viram, né, que não há associação de cafeína na composição do whey protein, que foi citado por engano na reportagem. Informamos que em nenhum momento houve qualquer tipo de conotação política na matéria, somente um erro de apuração acerca das questões já citadas acima. Essa é a imprensa brasileira, imparcial e isenta. Aí Bolsonaro fez uma piada, nesse aqui é óbvio que não é verdade. Ele coloca o seguinte, ó: se eu pedir que as pessoas bebam água regularmente, aí vai ser uma matéria como essa. Tomar água de forma errada pode ser perigoso para a saúde. Entenda. Esse entenda eu senti até uma indireta pro Matheus Leitão, viu? Mas vamos deixar de lado. Recomendação feita pelo Bozo pode ser fatal. Só que quem continuou também e não pediu desculpas, não fez errata, foi a turma da revista Isto É. Que inclusive a capa de ontem, né, é um claro ataque a Michele Bolsonaro. Aí o Felipe Machado escreve a seguinte matéria: zerar imposto do whey protein revela como o governo Bolsonaro está distante da realidade do país. Aí veja só, a falta de escrúpulos do candidato Jair Bolsonaro e de seu entorno político é uma característica tão escancarada que fica difícil imaginar como alguém pode apoiá-lo sem ficar vermelho de vergonha. Em pleno século XXI, temos um presidente do século XIX, época em que a compra de voto era uma prática aceitável tanto para quem comprava quanto para quem vendia. A Isto É está acusando o Bolsonaro de comprar votos. É o vale tudo da imprensa. Isso aqui me cheira a fake news. Mas a imprensa jura de pé junto que eles jamais mentem. No máximo eles podem extrapolar um pouquinho, mas isso está dentro do direito deles de liberdade de expressão. E sobre essa questão de mentiras contra um candidato, a Globo entrevistou o Danones. Em entrevista: usa as armas do bolsonarismo, mas para falar a verdade, diz o Danones. Aí veja só. Quero mostrar só apenas duas perguntas e as respostas do Danones. A primeira: dizer que... Mas, Danones, dizer que o auxílio emergencial vai acabar, como o senhor fez em live, depois divulgada por Lula, isso não é distorcer o debate com a mesma ferramenta que o bolsonarismo usa? Você vê que a Globo tá falando que vocês mentem. Aí o Danones fala: é a mesma ferramenta, mas não com fake news. Não é fake news falar que o auxílio vai acabar. O auxílio que é permanente. Não é fake news. Não é. Estou pegando as mesmas armas que o Bolsonaro, mas para divulgar a verdade. Vai acabar. Então vai acabar. Acho que eu dei uma... Essa lógica das redes não é boa nem ruim. O que vai determinar é o uso que você dá a ela. Se usamos para enfraquecer as instituições como Bolsonaro ou se para fortalecer a democracia, eu usei a comunicação de massa para que a mensagem verdadeira chegasse de maneira mais efetiva às pessoas. Que vai acabar. Mensagem verdadeira que vai acabar. Enfrento qualquer jurista desse país do ponto de vista técnico na defesa do que falei. Eu sei a diferença entre Auxílio Brasil e o valor extra que votamos na PEC. Ah, tá. É porque ele falou... Olha como ele termina. Você não vai encontrar uma vírgula minha dizendo que o Auxílio Brasil vai acabar. Ah, então ele usa outros termos para dar a entender que o auxílio vai acabar, só que ele não usa o termo Auxílio Brasil. Ele usa auxílio. É isso. Então a manipulação é uma meia-verdade. Aí vem a Globo e pergunta: só que, no fim das contas, não é isso que as pessoas podem ter entendido? Quando você fala que o auxílio vai acabar, as pessoas elas não entendem que realmente vai acabar? Aí o que o Danones fala? Eu não posso entrar nesse nível de precisão de como as pessoas recebem a mensagem. Ou seja, ele fala na expectativa que as pessoas não vão entender? E se elas entenderem uma mentira que vai acabar, aí a culpa não é dele? Então ele não precisa ter nenhuma responsabilidade.
Mas acredito que quando falo no fim do auxílio emergencial, os beneficiários entendam exatamente o que digo, porque sabem disso mais do que eu. Será mesmo, Danones? No dia de ontem, do meio pro fim do dia, ele fez vários tweets absurdos. Eu até pensei em trazer em vídeo, mas, gente, o que esse cara quer? É apenas engajamento. Tem muita gente dando engajamento, até falando o seguinte: não vai acontecer nada com ele. Olha o que ele está falando, isso é um absurdo. Eu tenho certeza que vocês vão acabar recebendo, né, as postagens dele ao longo do dia, mas eu não vou dar palanque para o maluco ficar dançando. Tudo que ele quer, realmente, assim, é a abertura para ganhar cada vez mais engajamento e tentar levar o engajamento dele para o Lula. Então, não deem o engajamento de vocês para isso. Bolsonaro teve 630 milhões de views porque vocês pegaram o seu engajamento, o seu tempo e utilizaram para divulgar o conteúdo de Bolsonaro. Cada pessoa só tem 24 horas no dia, pelo menos pelo que eu saiba. Então usem as 24 horas de vocês para levar coisa interessante à frente. Ficar mostrando a sua indignação, cara, esquece isso por hora. Mostra o feio do governo, desmente uma coisa ou outra. Eu trouxe isso daqui porque é a própria Globo questionando o Janones, falando, cara, mas isso não é uma mentira? Só pra mostrar um pouco, né? Por quê? Quero falar de fake news. E aqui a gente vai começar a entrar na questão até de pesquisas. E a questão do segundo turno que eu falei pra vocês. O pessoal do bastidor andou eu conversando aí com a turma do Lula, do MDB e do Solidariedade e trouxe aí um fato novo de uma coisa que a gente já comentou num passado recente. Os temores de Lula. Em conversas com integrantes de sua campanha, do MDB e do Solidariedade, o Lula relatou 2 temores. Primeiro, Lula se preocupa com as fake news bolsonaristas. Quem é que tá divulgando fake news? É os bolsonaristas ou é a turma dele? Será que o Lula está preocupado com as fake news ou será que o Lula está preocupado que vocês utilizem o tempo que vocês possuem, o engajamento que vocês têm, para reviver o passado petista, relembrar coisas que aconteceram na era Lula, na era Dilma, relembrar fatos da esquerda como um todo, dos aliados do Lula? Será que... Eu acho que é isso que o Lula quer se referir quando ele diz fake news. Beleza. E o segundo temor? Uma disputa no segundo turno. Por isto, esta semana, ele voltou a insistir que é preciso trabalhar para vencer e encerrar a eleição logo no primeiro turno. O ex-presidente admite a dificuldade que sua campanha tem em disseminar narrativas pelas redes sociais, realmente é narrativa que eles dizem, ou combater fake news como as que atingiram as últimas semanas sobre fechamento de igrejas, meu corpo, minhas regras. Isso leva à questão do segundo turno. Para o Lula, o segundo turno é uma nova eleição, com paridade entre os adversários e que prevalece a lógica da rejeição. E aí, assim, a expressão que eu usei, eu lembro. Eu basicamente fico me repetindo o tempo todo. Eu falo o seguinte: primeiro turno, o clima já tá entrando naquele fla-flu. Tem gente que às vezes não vai votar, mas quando chegar o segundo turno, eu falava exatamente o seguinte: o cara vai chegar em casa e falar, bicho, eu não vou ter no primeiro turno. Mas é o Lula. É o Lula. Aí toda aquela turma que tava assim, não, eu vou ver, vai ver. Aí ele fala, cara, a ficha vai cair. E ele vai falar, não, é verdade. O PT pode voltar ao poder. Não, eu vou ter que votar. Eu vou ter que votar. Eu não gosto de Bolsonaro, mas assim, a raiva que eu tenho de Bolsonaro não é assim, tão grande a ponto de eu querer destruir o meu próprio país. Então não dá pra votar no PT. Não dá pra votar no PT. Olha, todas as análises que vinham sendo feitas, né, os temores da campanha do Lula, o pessimismo que saía da ala de Bolsonaro, começava a pairar sobre os petistas por causa das últimas pesquisas, etc. Olha isso daí agora. Eu acho que Bonorinho vai ser reeleito em outubro. Eu acho que ele vai ser reeleito. Só que antes de falar mais sobre a eleição, trazer mais alguns dados e pesquisas, só quero saber se o Lula vai falar que isso aqui é fake news. É matéria do Valor, do Grupo Globo. Lula critica isenção fiscal para igrejas. Conta não pode ficar nas costas do povo. O cidadão, ele paga imposto, aí uma parte do dinheiro dele, que ele já paga imposto, né, ele resolve doar para a igreja, ainda tem que tributar a igreja, né? Bitributação.
Complicado, hein? Eu não sou muito a favor de tributar a igreja, não. Lula disse que Bíblia é bobagem para se apresentar como o novo Messias. Quem diz aqui é o jornal O Tempo. Também seria bem interessante se o Lula explicasse se isso aqui é mentira ou não. Ele tá muito preocupado, né, com essas fake news. E essa daqui eu vou ficar sem acreditar se ele conseguir desmentir. Porque quem tá falando é o Globo. O Globo. Lula chama de bobagem passagem bíblica que promete o paraíso para os pobres. Enfim, seria muito interessante se o Lula pudesse desmentir essas falas.